É, a paz do Senhor a todos vocês aí. Neste momento eu só quero aqui fazer um rebate aqui, um- dentro da palavra de Deus. Como vocês sabem, o último vídeo que eu fiz aí, mostrando o satanismo entrando dentro da igreja através do acoplamento aí do Alcorão com a Bíblia Sagrada, né? Essa serpente chamada David Wall. Então vocês assistem esse vídeo lá, porque senão vocês vão ser deixados para trás, depois não fala que Deus não te deu oportunidade de se converter. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: antes de tudo, você deixa aí o seu like, né? Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, baixe, guarde. Você vai precisar desse vídeo. E aqui eu quero só, neste momento aqui, repudiar, né, as doutrinas que caíram por terra aí, né? As doutrinas, na verdade, as doutrinas santas, né? As doutrinas santas eles jogaram por terra, e as doutrinas malignas eles colocaram no ar, né? Então, é, eu tenho aqui umas jovens que elas são da igreja Deus e Amor. Esse vídeo aí é um repúdio aos ensinos desta igreja chamada Deus e Amor, né? Da EPDA, que abriu as portas para o inferno, né? Então, a princípio, vocês sabem que uma igreja de um porte, de um tamanho desse tamanho, obviamente tem muita. Os seus líderes já acostumaram viver no país da Alice das Maravilhas, né? E o que que acontece? E, no entanto, são muitas dívidas a pagar, e como Satanás ofereceu, né, o fundo do dinheiro, né, para eles então abriram o coração. Eu até estava conversando com algumas pessoas, por que que o anticristo não persegue as igrejas pentecostais que pregam a santa doutrina, né? A minha, a Deus é Amor, que pregava, né, a doutrina, né, hoje não é mais. A CCB, que também pregava, e na verdade ela distorce a palavra, mas por quê? Porque na verdade o Alcorão, né, ele prega 99% que a nossa Bíblia cristã prega, só que porém eles não têm um intermediador, eles não têm Espírito Santo, é diretamente a Deus, então o Deus dele é Alá, né? Então nós sabemos aí que esse David Wall, né, ele é um muçulmano, ele está pregando o satanismo dentro da igreja, levando o Alcorão para dentro da igreja. Veja que, na verdade, né, todas as exigências que a Bíblia cristã faz com as santas de Deus, o Alcorão também, 99% faz, né? Então, veja bem que eu vou dizer para vocês, eu me lembro uma vez que a tal IPDA, né, ela saiu numa reportagem, quando eu tinha televisão eu via, os obreiros saindo com dinheiro por fundo, pelas portas, com um saco de dinheiro, pela porta do fundo da igreja. Mas isso aí não foi à frente, irmão, né? Isso aí parou. Então, por se multiplicar o pecado, onde muitos se esfria. Então, você que está nessa sinagoga de Satanás, na garganta do diabo, né? Está na hora de você já pular fora antes que você pula para dentro do estômago, né? Enquanto você está ainda na garganta, dá para voltar para sair, mas depois que foi para o estômago, aí você vai ter que adorar o anticristo. Mas, sempre que eu falo aqui, eu não falo dos santos de Deus que está procurando a salvação, né? Daqueles irmãos. Eu não posso culpar um obreiro, eu não posso culpar a igreja pelo pecado do obreiro, né? Eu não posso culpar o presidente pelo erro de um obreiro, pelo erro de uma pessoa. Cada um paga pela a sua individualidade, pelo erro do membro, não posso culpar. Mas nesse caso, eu estou culpando a direção total e, e também estou culpando alguns que ainda persiste, ainda defender os seus líderes, né? Mesmo morto, ainda defende os seus líderes. Não defende a santa escritura e nem a verdade. Então, deixa eu aqui bem pôr aqui em prática, né? Se vocês bem sabem, né? O ex-fundador desta igreja, né? O fundador desta igreja que já é o falecido, ele tem implantado isso nos inícios, que os membros da igreja PDA não poderia de maneira nenhuma usar brinco, anel, pulseira, colar, calça, pintura, não poderia ter internet, televisão, não poderia ouvir música de outros cantores evangélicos, não poderia participar de show. Hoje nós vemos aí, né,
o maior show gospel, né? Show das Piriguetes Gospel, né? Que se lastrou nessa igreja aí, com essa presidente que na Bíblia não encontra uma mulher que tem que presidenciar uma igreja, presidenciar. Então veja aí que nós vê aí, né, essas mulheres que estão na mídia aí, que é a filha da Miranda, né, e a Irani. Então estão aí, então na verdade eles perverteram. Agora é para acabar, né? A gente vimos aí agora, vocês acessam aí na internet sobre o cancelamento do RI, né? Que o pai ele ali criou, né, com a sua sabedoria humana, porque parte desse RI aí não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas eles achavam que isso preservava a santa doutrina. Tudo bem, né? Se tudo bem coopera para aquilo que ama a Deus, né? Tudo coopera para aquilo que ama a Deus. Se é para Deus, mas eu acho que igual é muito exagerado, é muita exageração, né? Muito exagero, aliás, né? Muito exagero mesmo. E eu me achei por obrigado a falar, a mostrar aos irmãos algumas coisas que eu fiquei muito assim indignado, porque eu conheço um casal de um pastor e uma missionária, que eles eram da igreja Deus é Amor, mas na verdade eles eram entre aspas, né? Porque ele é separado de uma mulher, né? Que a mulher largou ele, abandonou ele, e aí ele foi e casou com uma direitinho no papel. E a Deus e Amor de jeito nenhum, a IPDA de jeito nenhum aceitava ele e ela participar de Santa Ceia lá, por quê? Porque, na verdade, eles estavam em pecado. Então, eles já tinham filho, família, então os dirigentes da IPDA pediu para que ele se separasse da mulher, no caso, neste caso, e voltasse para a ex-mulher dele. Então, ele não voltasse, mas que ele abandonasse o lar. Bom, dentro da Bíblia, nós não encontramos esses ensinos, são ensino pré-histórico, né, que não existe dentro da Bíblia. Então, o que você quer dizer? Isso são ensino de homem, né? Porque a Bíblia diz o seguinte: é pecado o divórcio? É pecado a fornicação? É pecado o adultério? É pecado separar? Para Deus é pecado, mas ele não condena a separação no divórcio quando há caso de infidelidade, mas ele fala para não casar de novo, certo? Então, se a pessoa casa, ele comete pecado. Mas se ele casou de novo e ele pediu perdão, consertou sua vida, a Bíblia perdoa, ele perdoa, porque ele não cometeu um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, esses ensinos do homem têm destruído muito a humanidade, têm acabado muito com a humanidade. Portanto, esse irmão, então, esse pastor, não pôde de maneira nenhuma nunca ceiar, embora ele cego para mim, né, nesse sentido, ele estava cego pelos ensinos dessa igreja, que na verdade, abre aspas, fecha aspas, igreja, né? Porque na verdade a doutrina da IPDA eles pregavam dentro da doutrina. A doutrina não é da IPDA. A doutrina de ensino de que não pode cortar cabelo, usar calça, ver televisão, que não pode usar maquiagem, pintar, né? Esse negócio aí não é da IPDA. Não foi a IPDA que chegou e inventou, não. Não foi o falecido Davi Miranda que inventou, não. Isso aí é doutrina que leva para o céu. Veja que esses tipos de doutrina também carrega também o satanismo, né? Carrega também os muçulmanos. Carrega lá. E os muçulmanos têm um Alcorão que é 99%, né? E a nossa Bíblia é 100%. Então, eles pregam 99%, que quem vê eles pregando, né? Quem vê esse David Wood pregando essa serpente vestida de pele de humano, quem vê aí, certo? Na verdade, vai acreditar. Por quê, irmão? Porque não pode usar sandália alta, não pode usar transparência, não pode usar short, usar mini saia, não pode mostrar as pernas. Poxa, um cara desse vem pregando aí com santidade e arrependimento, né? Que na verdade também eles têm uma santidade lá, um jejum, no caso deles, né? Quando eles praticam muito jejum, os muçulmanos. Então eles matam aí as mulheres cristãs, só por mesmo ela tendo esse padrão, se elas não dobrar diante do Deus Alá deles. Então eles matam, estupram, queima, leva ela para a rodada de pessoas que vão lá estar estuprando os muçulmanos, né? E todos aqueles que se transformaram. Então todas as mulheres muçulmanas, os comportamentos delas é como uma evangélica, né? Por exemplo, aqui as mulheres muçulmanas, quando elas se entregam a essa seita, né?
Aí elas já estão acostumadas a usar brinco, anel, batom, calça apertada. Então eles têm uma tolerância da mudança dela. Então, aí até por causa disso vai de país para país, né? Se é num país islã, num país que tem o muçulmano, o islã, então lá não tem essa tolerância não. Praticamente lá já tem que mudar. Mas na onde não tem esse islã, essas doutrinas deles, islã não é aceito, então eles têm a compreensão que a mulher que aceita o islamismo, que passa a crer no diabo, no Alá, né? Então ela deve sim largar essas roupas sensual, largar esse pecado. E o diabo, irmão, é claro que ele vem transformado em anjo de luz para enganar até mesmo, se possível, os fiéis. Então veja bem que se ele não se transformar de luz, ele não vai enganar aqueles indoutos, aqueles fiéis, né, desinformados que não lê Bíblia, que não vai pelo pecado, que não vai, que vai pela. É igual piolho, ele vai pela cabeça dos outros, que os outros falam, ele está fazendo. Então veja bem, né, que está chegando o fim, mas eu já fiz um vídeo aí sobre isso aí, vocês acessam aí sobre, né, o Alcorão aí que esse tal de David Wall está pregando. Ele é um mentiroso, ele é um falso dos grandes profetas aí do Apocalipse, né? Então o Senhor Deus está mandando dizer para vocês não seguir a besta, tá? Vamos lá então. Então por que eu estou fazendo aqui essa matéria aqui agora contra a IPDA, né? Contra os dirigentes da IPDA, contra eles. Porque me corta o coração quando eu conheço uma jovem que, na verdade, foi criada entre nós, igual é a filha desse casal que, na verdade, eles não aceitaram eles lá em comunhão porque eles eram casados de novo. Então eles condenavam e diziam que ele estava condenado, estava pecando. Para ele consertar a vida dele, tinha que largar a mulher dele e os filhos dele. Né? E a outra mulher que ele tinha, casou para lá, não é crente, não, nem nunca mais viu. Né? Então veja bem. Então, só que, porém, os líderes dessa igreja, eles se contaminaram. Né? Veja aí o filho do falecido, que ele chegou, se rebelou contra a igreja, ele, né, cometeu adultério com a jovenzinha aí de 16 anos, como está aí no YouTube espalhado, paga dízimo, paga motel com oferta e dízimo da igreja, e aí, segundo a informação, ele foi para o banco, né, entre aspas, né, irmão, foi para o banco, né, para ver se abafava aí do que se queixam não seus pecados. O pecado deles já vinha sendo semeado há muito tempo, né, de todos, né, incluindo até mesmo que partiu dessa terra. Então, o que acontece? Chega uma hora, o pecado dessas pessoas, ela vem à tona. Deus não deixa nada escondido, Deus não deixa o nome dele ser escarnecido. Então, nós vemos aí que ele chegou, né, e, e, e aí brigou com a família, processou a igreja Deus e Amor, dividiu-se, processou por causa de herança, né, porque onde está o teu tesouro está o teu coração, e aí processou a igreja IPDA aí, que na verdade está tudo nos jornais aí, que aprova, né, e abriu um outro ministério para provocar do lado ainda da sede do pai, né. Então veja bem que só um pervertido vai seguir uma igreja dessa, né? Só um pervertido vai depois de um escândalo desse, porque, irmão, eu não condeno se o pastor, porventura, ele é inocente e acusaram ele tem prova, porque o diabo se levanta muito contra os homens de Deus, né? Mas não pode condenar uma igreja, não pode condenar um pastor, se a igreja ele pregou e a igreja corrompeu, a igreja que comete pecado. É outra história. Então, o que acontece? Então, neste caso aí, é, vamos supor, né? Igual eu tenho na minha igreja, o obreiro lá comete o pecado dele lá fora, né? E ele sabe que é pecado, o pastor não está sabendo de nada e tal, aquilo outro. Eu sou culpado por ele? Não. Ele mancha, ele denigre a imagem da igreja. Só que a Bíblia diz, é lícito que vê o escândalo, mas ai daqueles por onde vier. Então eu não posso pagar pelo pecado dele. Se ele aprendeu certo e ele desviou para lá, é com ele Deus. Se ele mata, eu que vou preso? Se ele mata, a igreja que vai responder? Não. Assim como a salvação individual, cada um presta conta diante de Deus dos homens individualmente. Então, veja bem. Então, no caso, né, veja aí que eles repudiavam o divórcio, né? Igual a Bíblia diz que Deus repudia o divórcio. Então, eles não aceitavam de jeito nenhum. E veja que hoje, né, não sei se essa Leia ou a Débora aí, acho que é a Leia, né, que era casada com o Sérgio Soro, né, ela já é divorciada. Esse Davi
filho de Davi Miranda, também é divorciado, e vive aí, né, nas luxúrias da igreja. Mas veja bem por quê que, na verdade, a igreja, ela abriu as pernas para o inferno, né? Vamos chamar assim, abriu as pernas para o inferno. Pastor, que palavrão. Fazer o quê, irmão? Abriu mesmo. Não é as portas, as pernas para o inferno, porque o diabo vai gerar filho satânico aí dentro, não tem jeito. Qualquer igreja que pregava a verdade, que abriu as portas para o inferno, com certeza vai pagar. Então é um linguajar que, infelizmente, nós devemos, né, realmente dizer que está dentro do parâmetro da realidade. Então, né, para nós não usar muito esse linguajar, vamos dizer que abriu mesmo as portas para o inferno. Abriu as portas para o inferno e Satanás veio com tudo fazer o que tinha que fazer. Né? O diabo veio fazer o que tinha que fazer. Então lá ele vomitou todo o pecado. O que acontece? Veja só. Aí esta jovem, ela vem e diz para mim, então a filha dele, ela é doente nesta igreja. Né? A filha dele, eles fazem, parece, aí uma lavagem cerebral, como se essa seria a única igreja que seria salva. A única igreja que será salva só é a igreja Filadélfia, né? Mas não é aquela igreja que está escrito Filadélfia ali, não. A igreja Filadélfia é aquela que pratica a verdade, é aquela que anda na verdade e não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. É aquela que segue Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte da tinha coroa da vida eterna, né? Então, essa é a Filadélfia. Todas as igrejas que seguem isso aí é a Filadélfia. Então, antigamente eles pregavam que não podia ter Facebook, internet, telefone, rádio, não podia ir em outra igreja, não podia isso, aquilo, outro. Não. Hoje eles estão fazendo show na internet, né? Hoje eles estão usando a internet para destruir. Nós vemos aí o RI sendo cancelado aí por essa Débora, né? E deixando o povo a liberdade, né? Deixa o povo. Por quê? Porque muitas pessoas que estão deixando a igreja Deus e Amor. Né? Assim também funciona com a CCB. Né? Por que, pastor, o senhor está citando? Não, estou citando a verdade do que está aí já na mídia e que todos nós estamos sabendo. Mas eu quero aqui combater, né, as mentiras que esses líderes estão passando. Passaram para esta jovem que não é pecado fazer chapinha, não é pecado alisar o cabelo, não é pecado namorar. E ela namora, e ela faz chapinha, e ela faz tudo. Então, ela é uma jovem até, uma jovem que se pregar para ela, a verdade, ela para obedecer. Mas, infelizmente, ela está sendo manipulada, né, por esses interesseiros financeiro. Né? Então, como eles não podem segurar as pessoas para não pecar, então as pessoas eles têm que abrir as portas. Então, eles abriram as portas para o inferno. Então, eu vou mostrar aqui que é pecado, sim, a mulher fazer pranchinha, fazer namorar. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, tá bom? Vamos lá, então. Passar chapinha, prancha e encrespar o cabelo é pecado? Passar chapinha ou prancha é pecado? Então, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos. Presta bem atenção. No exterior, no frisado dos cabelos. Então, estou provando para você aqui, eu vou provar para você aqui que isso aqui, ó, é pecado. Certo? Que Deus não quer que você tire a natureza do seu cabelo. Se você tem um cabelo natural, é natural. Por quê? Se você faz chapinha, é porque você não gosta do cabelo que Deus te deu. Né? Então, vamos lá. Vamos ver o que o irmão escreve aqui, que eu concordo com ele. Venho aqui para falar sobre a vaidade. Hoje é uma realidade. E a apostasia vem mais por este caminho nas igrejas. E este fato vem ocorrendo hoje. As pessoas estão pegando o hábito de passar chapinha ou prancha em seus cabelos. Isso é uma prática de vaidade. E a Bíblia ensina muito bem sobre essa situação. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. 1 Pedro 3:3. O enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Veja aqui, ó, no uso de joias de ouro. Então tem muita gente que usa ouro e prata, assim como a Babilônia usa, né? Então vamos lá, então, para a gente entender mais um pouco melhor, para que você possa compreender. Vamos lá. Essas pessoas que fazem uso de prancha ou chapinha não são gratas por aquilo que Deus vos entregou. Frisado significa ferro quente, certo?
Na Bíblia, tem umas Bíblias aí, umas versões que fala também, irmão. Inclusive, eu estou indignado porque eu procuro essas versões, não acho. E aí, cumpre-se a palavra de Cristo, ai daqueles que aumentar um tio ou um jota da minha palavra, né? Então, cumpriu-se aí que eles iriam aumentar esse tio ou esse jota. Então, eles estão simplificando com palavras que não venham a ser já diretamente, eles fazem a pessoa entender, para chegar, vamos supor, até encrespar, em vez de estar escrito assim, ó, não passe prancha no cabelo. Antigamente nem existia, ninguém nem sabia o que é isso, prancha, né? Então, veja bem, prancha que a gente sabia era aquele de surfar. Então, veja bem, então, no entanto, frisado significa ferro quente. E na Bíblia também nós encontramos ferro quente, que no lugar de no ferro quente será atadura, né? Será ataduras. Então, essa é a Bíblia que diz. Então, eu vou te mostrar para você que usa essa desgraça no teu cabelo, né? Essa língua do capeta, esse lambe-lambe do diabo, né? Esse é o lambe-lambe do cão, o lambe-lambe do Satanás. Então, veja bem, frisado significa ferro quente, encrespar, alisar cabelos são atos pecaminosos e que não agrada a Deus. Existem várias pessoas de etnia diferente. Tem pessoas que têm os cabelos mais crespos e querem alisar. E tem pessoas que têm os cabelos lisos e querem crespar. Nós vamos entender aqui, nós vamos entrar. Ou seja, não está satisfeito com a forma que Deus te fez. Se Ele te fez de forma que você pois é assim que Ele te ama. Se você tem os cabelos mais crespos ou lisos, veja o que a Bíblia diz. Veja só então, né? Estou provando para os adeptos do Satanás aí, né? Os adeptos da vaidade do diabo, né? Aqueles que seguem esses pastores, né? Fundo de quintal, pastores adúlteros, ladrões que roubam, né? Que comem as gorduras e vestem as lãs das ovelhas, lá em Jeremias 23 diz. Então vamos ler aqui, Romanos 2,11. Porque para com Deus não há acepção de pessoa. Então veja que para Deus, né, não há acepção de pessoas. Né? Claro que a Bíblia diz que não há acepção de pessoa. Para Deus, tanto ela com o cabelo aquele cabelo sequinho igual ao bombril, quanto o cabelo sedosos, para Deus é a mesma coisa, o valor de Deus é o mesmo. Não adianta você querer ficar embelezado ou embelezada para o mundo, e você, na verdade, está desfazendo a natureza de Deus. Portanto, você é um adúltero, né? Você também é um adúltero que está adulterando a forma original da imagem e semelhança de Deus. Bom, você não precisa de prancha ou chapinha para ficar mais ou menos bonita, né? Porque se Deus também quisesse que você usasse brinco, né? Então ele faria você com as orelhas furadas, você viria com as orelhas furadas, né? Então você já sabia para que serviria aquilo. Então Deus fez nós a imagem dele semelhança com a natureza. Se você quer mudar a sua face, a sua beleza, quer transformar a sua beleza natural em beleza artificial maléfica, você é um adúltero, você vai pagar diante de Deus. E eu vou te mostrar aqui o que Deus vai fazer com você que coloca essas maquiagens, que coloca esses brincos, esses anéis, que coloca fura as orelhas, que passa chapinha, né, que faz rodilhas em cabelo, né? Porque as mulheres muçulmanas, elas fazem rodilha no cabelo, né? Elas amarram o cabelo e andam amarrado. E o cabelo não foi feito para andar amarrado, o cabelo foi feito para andar soltas, né? Então, você quer fazer a vontade do diabo? Continue fazendo, mas tem uma coisa, deixar de fazer a vontade de Deus tem consequências graves e eternas, viu? Então, eu estou passando para você que Deus não vai te poupar, mulher. Deus não vai te poupar pela desobediência que você está causando. Vamos lá, ler em Gênesis capítulo 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo réptil que se move sobre a terra, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Então, vamos lá. Então, se criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, então quer dizer que, neste caso, né? Deus então já colocou a mulher no caso, porque quando a Bíblia diz homem, fala homem e mulher. Então Deus, quando ele criou a mulher, né, nesse caso, né, então Deus criou a mulher já com cabelo, já chegou, já saiu da costela de Adão, e ele já pegou uma pranchinha dessa aqui, né? Já pegou uma pranchinha dessa aqui e falou assim: toma Eva,
toma essa prancha aí. Eu até acredito que a Eva pegou e isso sem explicação, porque ela não era onisciente, fez até essa expressão assim, né? Oh, mas para quê? Oh, para quê? Não, Eva, não esquenta a cabeça não, que lá pro século 21, quase pro 22, eu vou te explicar para que serve, tá? Você vai fazer, vai esticar o cabelinho, esquenta não. Lá eu vou te explicar, né? Por o pecado se multiplicar, o amor de muitos se esfriou. Então, quando Deus fez o homem mais conforme a sua semelhança, né? Então, a imagem de Deus ele criou. Então, veja que ele não colocou nem acrescentou nada na mulher nem no homem, né? Inclusive, nem roupa ele queria que o homem e a mulher usassem. Mas como a mulher, né? Ela deu ouvido à serpente. E, na verdade, né? Vejamos aí que os muçulmanos também, eles interpretam isso, eles falam que não foi a mulher que enganou Adão, não. Na verdade, a mulher não enganou Adão mesmo, não. Né? Olha só como é que a lei deles quase que é 100% junto com a lei de Deus, mas sempre está errado, né? Porque os milagres deles são caídos, os de Deus, né, são permanentes para sempre. Então veja bem que lá aconteceu lá no Egito, lá, né? Os milagres de Deus continuou e o do derrotado ficou caído. Então veja aí que o homem, né, conforme a mais sua semelhança. Então não foi a mulher, na verdade. Ela não enganou Adão, ela ofereceu, ela insistiu. Ela insistiu para que Adão pegasse o fruto, porque Adão sabia o que ele estava fazendo, né? Então, ela derrubou Adão e assim também ela foi a incentivadora para destruir a glória de Deus. O diabo usou ela para isso, né? Então, veja aí que até hoje, né, o diabo tem usado as mulheres, muitas mulheres, para derrubar os homens. É por isso que a lei cristã, né, ela prega contra o pecado, e esses muçulmanos também, eles pregam contra a sensualidade, né? Você vê aí essa serpente aí vestida de pele de humano, né? Ele pregando, dizendo e falando que as mulheres têm que ser santas, tem que vestir decente, não pode de maneira nenhuma andar depravada, né? Quer dizer, um cara desse vai na tua igreja, ele te convence, né? Puxa vida, ele está falando a verdade, ele disse a verdade pura. É mesmo? Não, irmão, mas cuidado, porque você tem que estudar a lei deles, saber a lei deles um pouco, para você saber por que eles pregam a santidade islâmica, né? Então eles estão pregando a santidade islâmica, que tem uma semelhança com a original, que é a santidade do reino de Deus. Então vamos lá. Então, se Deus quisesse, Deus tinha dado uma prancha na mão da Eva para fazer pranchinha no seu cabelo, né? E veja, irmão, que hoje, né, nós pregamos contra essa veste das femininas, por quê? Porque elas usou a veste do homem. E o que o diabo fez? O diabo foi lá, preparou todo esse cenário, né, armou a armadilha com a própria isca dele, jogou nas mãos das mulheres e ele mesmo vem fingindo, dizendo que você está andando pecando, está errado, isso e aquilo, tá bom? Então vamos lá então entender um pouco mais aqui do que se trata, certo? Vamos entender do que se trata. Esta passagem mostra que você tem valor e não precisa das vaidades mundanas, que estão tirando todo o foco dos cristãos, que é a oração, santidade, diferença, amor ao próximo. Se Deus te fez dessa forma que você é, né? Se Deus te fez, se Deus fez da forma que você é, quem é o homem ou a mulher para mudar aquilo que Deus fez? Então você está mudando. Veja que quando Deus fez Adão e Eva, né? Deus criou Adão e Eva lá, fez Adão e Eva, eles eram nus, não era verdade? Fez eles nus. A vontade de Deus que não era que eles usassem roupa. Depois que eles pecaram, eles passaram a usar nu, colocaram lá, tamparam com a folha de figueira. O que Deus pegou e fez? Deus foi lá e matou um cordeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré, né? Que já tinha sido cordeiro desde a fundação do mundo, e daí ele vestiu roupa de pelo também nos dois. Então, quer dizer, as vestimentas dos dois, a vontade de Deus era que os dois vestissem roupas compridas até as canelas, né? Era isso. Então, Deus fez essas roupas para os dois, e os dois vestiam igual, não tinha diferença entre homem e mulher. Não tinha esse tal de unissex, né? Era igual. Então, como era igual, depois do pecado, que eles pecaram, então eles arrancaram aquela roupa que Deus fez para ele, que é uma roupa santificada, arrancaram a glória de Deus da vida deles, arrancaram o cordeiro, a pele do cordeiro da vida deles, e então o diabo achou aquele casal nu e entrou no casal e pôs as vestes depravadas que hoje as mulheres andam aí.
né? Então vamos lá. E tem as filhas de Satanás aqui que fica falando que eu que fico aí colocando na cabeça dessas pessoas. Se ela tem Bíblia ou ela é católica, manda ela ler a Bíblia. Manda ela pegar a Bíblia católica e ler o que eu estou lendo aqui, que na Bíblia católica também vai dizer a mesma coisa. Só tem 7 livros a mais. Esses 7 livros você não precisa estudar, não. Certo? Mas o que eu estou lendo aqui vai estar na sua Bíblia católica. Porque, mesmo sendo os católicos, eles não vão chegar a alterar a Bíblia nesse sentido. Porque, de uma forma ou de outra, para os muçulmanos, eles são cristãos. Né? Independente se eu falo em mistério, se eu expulso demônio, não, se eles fazem isso, não. Mesmo eles servindo a Deus a imagens, os muçulmanos entendem que eles são servidores de Cristo. Então é por isso que eles atacam a Igreja Católica, é por isso que eles atacam os católicos, né? E atacam os cristãos, né? Os servos de Deus, e os protestantes. Então, todos esses estão englobados, né, na raça da pena de morte do islamismo. Então vamos lá. Romanos capítulo 9, versículo 20 diz assim: mas o homem, quem és tu que aplica? Porventura a coisa formada dirá o que formou, porque me fizeste assim? Veja aí, irmão, você é filha de Satanás, que está, na verdade, distorcendo a palavra. Veja que você não pode mudar a forma que Deus te fez. Esta passagem mostra que você tem valor e não precisa das vaidades mundanas, que estão tirando o foco dos cristãos, que é a oração, diferença, amor ao próximo. Se Deus te fez da forma que você é, quem é o homem ou a mulher para mudar aquilo que Deus fez? Então, quando você muda, você é um desobediente. Quando você aceita uma mudança, uma maquiagem, você aceita uma encrespadura de cabelo, uma pintura, você aceita um corte de cabelo, você aceita mudar o tempo do Espírito Santo, você está sendo englobado aí, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E nós vamos falar que ali, né, aquele que destruiu o santuário de Deus também será destruído por Deus. Então você é essa pessoa, né? Romanos 9, 20, mas o homem, quem és tu, que aplicas, porventura a coisa formada dirá o que formou, ou seja, você que foi formada dirá para o Criador: ei, você me fez errado, eu vou me consertar. O Pinóquio, né? O Pinóquio falando aí com o seu carpinteiro. Veja só na ideia mesmo de ficção, né? Então o diabo usou o Pinóquio para falar com o seu carpinteiro, para falar que eu não estou gostando disso. Mas veja que mesmo o Pinóquio, ele era submisso ao seu carpinteiro, certo? Veja aí, que ainda assim ele ainda reconhecia que ele era criado pelo seu carpinteiro, que quando ele quebrava alguma coisa, ele ia e reivindicava o seu carpinteiro. Assim também, nós vemos aqui, né, que o objeto não pode falar para o seu criador, né? O objeto não pode falar para o seu criador que não gostou daquilo, não gostou daquilo. Ué, imagine esse monitor que eu estou aqui agora olhando, reclamar para a fábrica que ele deveria fazer ele igual, colocado uma outra coisa, colocado nele um monte de tecnologia a mais, né? Já que vocês não me fizeram assim, eu mesmo vou me fazer. Então saiba de uma coisa, mulheres, vocês vão para o inferno, e as que não vão para o inferno, que se morrer antes, vão para o inferno. As que vão ficar aqui depois do arrebatamento, certo? Elas não vão preocupar mais com esse luxo. Mas se Jesus vier agora no arrebatamento, você vai ficar porque você está desfigurando a imagem e semelhança de Deus, que é você. Então vamos lá aqui. Quando você passa chapinha, pinta, encrespa o cabelo, você está falando para Deus, porque Ele te fez assim, e desta forma você está pecando contra aquilo que Deus fez. Quando vemos uma pessoa loira, falamos: olha lá, esta pessoa é loira. Mas, na verdade, esta pessoa pintou o cabelo. E quando vemos uma pessoa com cabelo liso ou crespo, falamos: olha lá, esta pessoa tem um cabelo liso ou crespo. Estas pessoas que estão fazendo isso estão mentindo. E os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Vamos lá? Apocalipse capítulo 22, versículo 15, diz, 16, 17, diz assim: os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Apocalipse 21, 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida. Veja que só vai entrar as pessoas. Então, quando você pega e usa uma maquiagem, usa algo que, na verdade, você desfigurou, você está mentindo, você está mostrando uma pessoa que você não é, certo? Você está usando uma imagem artificial, uma máscara do diabo, né? Vamos lá. Os mentirosos não vão entrar no céu,
E existem várias formas de mentiras, não só de palavra, mas também de gestos. Encrespar ou alisar os cabelos, estão querendo transformar uma verdade de Deus em mentira. Então, quando você faz isso aí, usa, né, você que anda aí de cabelo amarrado, saiba de uma coisa, irmão. Quando você não sabia que não podia andar de cabelo amarrado, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, aquelas pessoas que partiram com Cristo, elas foram tão salvas, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir deste momento que você assiste esse vídeo, né, Deus não fez os cabelos das mulheres para pegar e ficarem amarrados. Veja que lá em Apocalipse nós vemos demônios em forma de gafanhoto, que a Bíblia diz que eles têm cabelos crescidos de mulheres, cabelos compridos de mulheres. E nem lá no inferno eles amarraram os cabelos, né? Nem lá no inferno eles amarram os cabelos. Então são cabelos crescidos de mulheres, porque o cabelo foi dado em lugar de véu, né? Não existe disso de você ficar orando com um pano na cabeça. Antigamente as mulheres usavam um pano na cabeça, não era para chegar e representar que estava falando com Deus. Por exemplo, Tamar, filha de rei, ela usava um véu na sua cabeça, e quando ela foi estuprada, ela rasgou o véu, era sinal de virgindade. É por isso que uma mulher, quando vai para o casamento, né, ela coloca o véu e grinalda, né? Ela coloca o véu e grinalda de quando ela é virgem. Quando ela não é virgem, ela está enganando o anjo da igreja, independente que ele é padre, independente que não. E quero te dizer uma coisa, o casamento dessa pessoa, né, se ela casou no civil e casou na igreja católica, para Deus está valendo o casamento dela, viu? Não tem nada de desconsagrar, porque independente que a igreja católica ela tem as suas idolatrias, mas ela ali ministrou uma verdade dentro da Bíblia Sagrada, abençoando aquele casal. É outra história. Então todo casamento feito dentro da Bíblia Sagrada, né, abrindo, lendo, né, não é mais lendo, não é igual esse David Wall aí, que ele não lê a Bíblia. Vocês não ouvem ler a Bíblia. Eu gostaria que vocês mostrassem se ele fala no sangue de Jesus Cristo, se ele expulsa demônio em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês falassem aí se ele cura as pessoas em nome de Jesus Cristo, né? De Nazaré, aquele que nasceu lá em Belém e foi criado lá em Nazaré, né? O judeu, Jesus Cristo judeu. Eu gostaria que vocês forçassem ele falar isso para ver se ele vai falar. Ele nunca mais pisa na tua igreja, porque ele não vai falar, porque se ele falar, esse nome vai queimar a boca e o céu da boca dele. Como ele é a serpente, ele vai cair por terra, ele vai até explodir e cheirar fogo e enxofre aí. A enxofre, né? Então veja bem que ele não usa a Bíblia nenhuma. Aí você fala, mas ele prega santidade porque ele sabe. Porque Satanás conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tá? Então não existe um ser maligno, mas tão inteligente e conhecedor da Bíblia, senão o diabo, né? É por isso que ele trabalha para distorcer. Assim como ele tenta distorcer a Bíblia, que ele tenta também fazer com que a Bíblia volte atrás, com que a Bíblia não confesse que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus veio e morreu, e morreu para salvar a humanidade, que Jesus ressuscitou e que Jesus veio em carne. Ele não quer, de maneira nenhuma. Manda esse cara aí chegar e confessar que Jesus Cristo veio em carne. Ele não vai confessar. Essas são as armas que você que está idolatrando ele, recebe ele na tua igreja. Então essas são as armas que você vai entender que ele, na verdade, não pronuncia o nome de Jesus Cristo de Nazaré, né? Porque entre o Alcorão, né, na lei do islamismo, não tem intercessor, né? É só Deus. O Deus dele não é Jeová. O Jeová que ele fala não é o Jeová lá de cima, o todo criador. O Jeová que ele fala é aquele que vai governar Israel os 7 anos, viu? Entenda, irmão, o recado de Deus está sendo dado aí. Então vamos continuar. Veja Romanos capítulo 1, versículo 25, né? Que Deus odeia a mentira, né? Deus odeia mesmo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Romanos 1, 25. Aqui, ó. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, quando você usa, né, uma maquiagem, usa uma calça, né, usa... porque a saia da mulher, né, ela tem que ser realmente até na canela, irmão. Ela não pode ser antes, não, porque se sentar parece as vergonhas. E a religião islâmica, ela prega a mesma coisa, entre aspas, né, mas não é a mesma coisa 100%, a mesma coisa 99%, que se você não tiver ligado, se esse homem chegar na tua igreja, igual ele chega nas igrejas aí dessas pessoas, e tá lá, e ele fala assim, vocês não podem beber, não fumar, vocês não podem beber, fumar, vocês não podem jogar, viver na prostituição, vocês não podem usar roupas decotadas, short, mini saias, isso, aquilo outro. Se chegar na tua igreja e falar isso, se você for abrir, vai estar na tua Bíblia, não vai? Aí você fala, meu Deus, o homem é de Deus. Não é de Deus, não. Esse cara aí, ele está pregando o islamismo, ele está preparando uma igreja
santa islâmica para eles, né? Ele está preparando uma igreja satanista islâmica santa, né, para eles. Então, quer dizer, porque quando vier a caça às mulheres, né, porque as mulheres são mortas, são estupradas, as que são cristãs, aí ele sabe que não vai ter muita dificuldade de muitas mulheres, depois dessa transformação, de acreditar que está servindo o Deus vivo. Então ele sabe que essas mulheres não vão ter muita dificuldade de se curvar diante do Deus Alá. Porque eles vão falar assim, ó, você não usa isso, você não usa esmalte, não usa isso, não usa aquilo, não usa aquilo, não usa aquilo. Você está inteira, só dobra o nosso Deus Alá, e aí nós vamos te poupar do estupro, da morte. Então, isso aí que ele veio fazer, trazer essa dificuldade. Porque hoje as pessoas, para ser libertas, leva tempo. Então, ele pregando isso, as pessoas vão deixando. Porque as pessoas, eles estão usando uma conspiração, uma conta, né? Eles estão usando ele hackeou uma senha de Deus, né? Ele hackeou uma senha de Jeová, tá certo? É isso que eu quero falar, ele hackeou uma senha de Jesus. Então ele vem, hackeia uma senha e ali ele começa a passar o que verdadeiramente tem que fazer. Então veja bem que o próprio, aqui Romanos 1:25 está escrito, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então veja bem que eles estão servindo ao diabo, que é criado por Deus. Então eles estão servindo ao criado, né? E não ao Criador. Ou seja, né? O criado perverteu lá no céu uma terça parte dos anjos, e aqui ele está pervertendo agora nos últimos milésimos a parte da noiva de Cristo. Então, irmão, nós sabemos que lá muitos anjos não aceitaram a proposta de Satanás, e nós sabemos que neste momento, através desse vídeo, muitas mulheres vão deixar de praticar essa coisa. E você que já está numa igreja que tem isso aí, sai fora. Porque a Bíblia diz que vai cair fogo e enxofre sobre eles, e você também será morta junto com eles. Então sai fora, porque a ira de Deus está chegando sobre essas igrejas garganta do diabo. Então uma igreja que antes podia, hoje não pode, antes não podia, hoje pode, né? Então isso aí é a armação e a armadilha de Satanás. Vamos continuar lendo aqui. Esta passagem também serve para isso, pois quando uma pessoa passa prancha ou chapinha em seus cabelos, torcem para que não chova se não tiver um guarda-chuva em casa, e se chover talvez nem na igreja vai. E quando uma pessoa encrespa ou alisa o seu cabelo, vamos ver o que é encrespaduras de cabelo, né? Vamos ver aqui o que é encrespadura. Deixa eu ver se eu tenho encrespadura aqui. Encrespado. Vamos ver aqui, ó. Que é crespo, frisado, anelado. Tá vendo, ó? Encrespado. Que é crespo, frisado e anelado. Certo? É crespo, frisado e anelado. Então ele é assim, ó. Tá vendo? Para você encrespar o cabelo, o que você precisa? Como é que a pessoa ela precisa para fazer isso aqui? Isso aqui é feito com prancha, não é? Esse negócio aqui, ó, é encrespadura. Isso é feito com prancha, tá vendo? Ó, isso é feito com prancha, ó. É ou não é? Com prancha, aí vai lá, esquenta, e aí a mulher vai lá e enrola no dedo, ó. Tá vendo? Porque parece muitas mulheres do egípcio, né? E outro, mexe na natureza de Deus. Veja só. Então, encrespadura. Não natural. Natural é natural. Tem cabelo natural que fica assim. As pessoas que têm cabelo natural que fica assim, as mulheres que ficam assim, os cabelos natural, elas querem ter o cabelo liso, né? E as que não têm o natural assim, elas querem ter o cabelo assim, né? Então, você veja aí, né, que as mulheres que têm o cabelo liso, né, desse jeito, né, veja bem, né? Elas não querem ter o cabelo assim, quando é assim. Então elas vão lá e faz o quê? Para fazer isso aqui é com escova de cabelo, é com prancha, né? Então veja aí, né? Que aqui ó, encrespadura, tá vendo? Isso aqui, para fazer isso aí, tem que fazer com ferro quente, né? Então, crespadura é ferro quente. A Bíblia fala e condena, viu? A Bíblia fala e condena. Você pode ler lá em Isaías 3:16 a seguir. E nas traduções, procura as traduções que você vai ver. Você não vai achar muito não, porque a Bíblia diz que muitos, né, eles iriam chegar e iriam mudar o tio e o J da Bíblia, né? A Bíblia diz, ai daquele, disse Jesus, ai daquele que mudar um J, um tio da minha palavra. Então, você vê diversas Bíblias
identificadas. Antigamente tinha a Bíblia que a gente falava que lia que era uma baleia que engoliu Jonas, né? E hoje nós vemos Bíblia que fala que é um grande peixe. Então mudou. Quem mudou isso aí? O satanismo. Quem mudou isso aí? Os Illuminati. Quem mudou isso aí? Os estudiosos de Satã, para infiltrar a mentira na nossa igreja ou deixar a verdade com dificuldade de ser entendida. Você entendeu? Em outras palavras, a palavra mudou, né? É a mesma coisa de fazer você falar inglês e não saber o que é. Então vamos lá. Nesse caso aqui, e quando a pessoa encrespa ou alisa o cabelo, é apenas por vaidade e não para demonstrar santidade perante Jesus Cristo. Essa pessoa, né, essas pessoas estão apenas buscando a vaidade, que é uma perdição, e tem vergonha daquilo que o Criador criou. Ou seja, você tem vergonha de mostrar o que você é, né? Você não gosta, você não gostou, então, Deus, eu não gostei do que o Senhor fez, o Senhor é estúpido e ignorante, então eu vou fazer a minha vontade, não a do Senhor. Então, o pecado se multiplicar, o amor de muitos se esfriou. O cabelo é algo importante, tanto dado para o homem quanto para a mulher. São sinais visíveis que Deus ordenou para a sua igreja na terra. O cabelo é algo honroso para ambos os sexos. Para o homem, o cabelo curto é sinal da glória de Deus. E assim o cabelo comprido para a mulher, sem corte sobre a cabeça da mulher, é sinal de autoridade espiritual. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 11 a seguir. É por isso que Satanás vem procurando fazer com que os homens tenham cabelos crescidos e as mulheres cortem seus cabelos. Está vendo? A inversão de valores, né? Nós vemos aí que os homens estão deixando o cabelo crescer e as mulheres encurtando, para justamente afrontar a Deus, né? Cortam os seus cabelos ou alise, ou encrespam. É por causa disso que a alisar ou encrespar cabelo se tornou tal proporção no mundo inteiro e agora dentro das igrejas, né? A Bíblia nos ensina que os membros de nosso corpo é membro do corpo de Cristo e devemos andar em santidade por inteiro, não apenas o coração. Temos que estar irrepreensíveis, né? Então quer dizer que se Deus quiser salvar só o coração, o resto do corpo tinha que mandar para o inferno. Então não tem dessa que Deus só quer o coração, não. Tem que ser inteiro, porque Jesus Cristo ele não é metade, ele é inteiro. Vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja-se, né? Espírito, alma e corpo. Então todos esses três, né? Esses três componentes do corpo, né? Divino de Deus, tem que estar em santificação. Se o corpo não fosse importante, não seria citado nesta passagem. Em muitas igrejas pregam que Deus quer só o coração e que as atitudes do corpo não têm importância. Bom, tá bem claro nesta mensagem acima. Mostra e prova que o corpo tem importância sim. E se fosse apenas o coração, Paulo falaria de coração e não de corpo e alma e espírito. Pois a morada do Espírito Santo é o corpo, é o seu corpo, pois ele não habita em templo sujo. E aquele que passa a alisar, passa a alisar ou crespar os cabelos, estão destruindo o templo de Deus. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, né? Do Espírito Santo de Deus. E para ele habitar, tem que estar livre do pecado, da vaidade, né? Da mentira, do ódio. Quem comete pecado e faz essas práticas de alisar ou encrespar os cabelos é uma prática vaidosa, e isso afasta de Deus, mas não do amor dele. E essas pessoas estão confiando mais na vaidade do que em Deus. Quer dizer, você só fica bonito se tiver o batom, se tiver maquiagem, né? Se tiver o brinco bonito, se tiver aquela calça apertadinha, se tiver a prancha, a escova, se tiver tomado um banho de salão, né? Então vamos lá. Isaías 59, versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Ou seja,
ninguém vai comparecer em juízo para ser condenado porque falou a verdade, porque é verdadeiro, né? Então, veja bem, então, aqueles que dão espaço para a vaidade, estão concebendo, a vaidade entra, estão concebendo a iniquidade. Aquelas pessoas que usam essas práticas de alisar ou encrespar os cabelos, pode ter certeza de que não consegue orar mais do que 10 minutos. E olha lá, se orar todos os dias. A santidade tem que ser por completo. Se você não sabia que essas práticas te prejudicariam espiritualmente, pois agora você já sabe. Procure mais a santidade e abandone por completo essas práticas. Então, para você que não sabia, agora não tem mais desculpa, viu? Para você não ter mais desculpa. Por que não tem mais desculpa? Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se você fazia isso ignorantemente, agora você pede perdão a Deus e Deus vai chegar e Deus vai te perdoar e você vai e não peques mais, tá bom? Então, esse pastor desta igreja, da Igreja Deus é Amor aí, da IPDA, né? Eu estou dizendo aqui porque a jovem, ela é igual família daqui de casa, certo? E ela falou isso para mim e queria saber, né, aonde estava escrito que não podia, que o pastor disse que não tem problema, que lá o importante é a fé. Se você sentir vontade de calçar salto alto, de usar mini saia, de alisar o cabelo, de pecar, isso vai da tua fé, né? Esses são os ensinamentos que as gargantas de Satanás começaram agora a proliferar por aí. Então, esse cara, ele não é um pastor, ele é um bode, ele é amigo da serpente, ele faz parte da serpente, ele é amigo deste mundo. Então, como ele é amigo deste mundo, ele é inimigo de Deus. Então, vamos lá, né, para outra causa que ela me perguntou, né, essa jovem da Deus é Amor, que é igual praticamente parente nossa aqui, ela me perguntou para mim, para minha filha, para perguntar para mim que o pastor também disse que namorar não é pecado. Inclusive, ela até posta umas fotos garradas com o namorado, né? Olha só, eu nunca vi, né? Porque namoro, irmão, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz é melhor casar do que abrasar. O que é abrasar? Abrasar é sentir prazer, é se afoguear, é você sentir. Se você estiver namorando com a mulher, ou a mulher com o homem, você acha que um beijinho, né, agarrado entre os dois, você acha que aquela bugiganga que o cara tem, né, não vai levantar? Vai sim, você entendeu? Então ele vai cometer pecado. Então, se ele ainda não cometeu esse pecado, ele vai pensar em ter relação sexual com ela, e ele com ela, e ela com ele. Então, quer dizer, então eles já cometeram pecado. E a Bíblia diz que somente de olhar para uma mulher e sentir desejo, já adulterou com ela. Só de pensar no seu coração, já adulterou com ela. Você imagina praticando este ato, encostando, né? Então, veja bem que a Bíblia diz que esse já é adúltero, né? Já é adúltero. E o abrasamento já é a consumação do fato, né? O beijo, o toque, já é a consumação do fato. Então, são adúlteros que estão dentro da igreja. Então, você que namora, que é de uma igreja santa aí, que está namorando, está pegando a mãozinha, se beija e abraça, saiba que você vai para o inferno, você vai queimar no inferno, certo? Você é uma traidora de Cristo, você é um traidor de Cristo, você não tem nenhum exemplo de cristão, você nunca foi cristão, você é crente no diabo, você é crente no Islã, e saiba e tenha certeza, mulher, que se diz cristã aí, né? Quando o islamismo, quando os muçulmanos te pegar, você vai pedir por milhões de misericórdia a Deus, ele não vai te livrar não, certo? Porque se você negar a Jesus, você vai com certeza ser amparado por eles. Mas se não negar, você vai ser estuprado por um quartel, por um batalhão, certo? Por um batalhão. Porque você vai ficar para trás porque você quer. Então, se você, porventura, passa isso, né, na tua cara, maquiagem, você se embeleza para... Porque é maquiagem, irmão. A maquiagem ela é feita para três coisas. Para maquiar defunto, para prostituta e para magia negra. Veja que os índios, veja que os macumbeiros, aqueles que oferecem oferendas, todos eles têm que se maquiar, têm que mudar a sua face para não mostrar a verdadeira face do Filho de Deus, para não mostrar a verdadeira imagem de Deus. Então o diabo não suporta ver a própria imagem de Deus. Uma mulher santa, santificada, sem maquiagem, né, sem crespadura, só usando um creme, um shampoo natural, normal, né? Isso aí ser tratado do cabelo é uma coisa, ser embelezar para vaidade é outra, né? Cortar o cabelo, fazer isso, vocês vão pagar muito caro, viu? Pelos seus cabelos que vocês têm feito. Você pode ver que a terra come tudo.
A terra come a pessoa toda, mas o cabelo ela não come, ela não consome. Tá? Então vamos lá, que eu vou mostrar para você aqui que namoro é pecado, né? Vou mostrar para você o que é namoro. A Bíblia diz que Isaac enamorou, né? Enamorou quer dizer amou. Amou é uma coisa. Amar quer dizer ele amou só de vê-la. E quando ele amou só de vê-la, né? Ele amou com amor divino, não um amor de chegar e ir lá e manter uma relação sexual. Né? Mas como era de praxe, né? O casamento naquela época de Abraão era consumado quando a mulher era levada para a tenda. Então, naquele momento ali, né, que havesse ali aquela consumação, né, já estava com certeza casado, eles já saíram, já eram casados. Desde quando eles já trataram entre si, né? Desde quando ele arrastou a mão dela, eles já foram para Deus casados. É assim que acontece em Israel. Quando há um noivado, não existe voltar atrás. Então, se marcou noivado, tem que casar. Não existe disso de ficar relando nenhum nem outro. Então, essas prostitutas gospel, essas piriguetes gospel, né, que gostam de oferecer o templo do Espírito Santo para esses filhos de Satanás, esses filhos de Acã, ficar amaciando, né, mordendo essas mulheres, chupando ela igual laranja, né? Daqui um pouquinho, ninguém quer mais, não é verdade? Então, tá aquela coisa flasta, parecendo balão murcho, quando incha, né? Ele fica flaxido lá, né? Enflaxido, sei lá. Então vamos ver o que significa namoro, tá? O namoro é uma instituição de relacionamento interpessoal não moderna. Interpessoal quer dizer, né? Interpessoal quer dizer entre o casal ninguém pode pôr o dedo. Que tem como função de concretização do sentimento ou ato sexual, olha aqui, ó, ou ato sexual entre duas pessoas em troca de conhecimento e uma vivência com um grau de cumprimento inferior a do matrimônio. Ou seja, tá vendo aí para vocês verem? Quer dizer, quando você está namorando, diz que está namorando, você está em pecado. Se você tem namorado e você se agarra, você está em pecado, certo? Se você olhou para uma pessoa e marcou o casamento, você namorou, ou seja, amou aquela pessoa. Amor não quer dizer que você está em pecado. Você quer ter aquela pessoa depois que concluiu o matrimônio. Mas quando você se agarra, né, fica aí postando no Facebook, porque Facebook é do diabo, né? Facebook comenta toda a desgraça que acontece no mundo, né? Que acontece na igreja, que acontece na cidade, que acontece na sua casa, que acontece na sua vida, né? Toda a sua vida é exposta nessa desgraça do diabo aí, que o diabo tem acompanhado você 24 horas, porque com certeza você vai se arrepender de não deixar essa desgraça aí, certo? E de não servir a Jesus. Então, é um sentimento, né? É um sentimento ou um ato sexual entre duas pessoas em troca de conhecimento. É uma vivência com um grau de comprometimento inferior ao do matrimônio. Quer dizer, o namoro significa sexo a dois, certo? Pode ter sexo, mas não tem ainda o comprometimento de um matrimônio, né? A grande maioria utiliza o namoro como pré-condições para estabelecimento de um noivado. Então, veja bem, primeiro ele come a fruta, né, para depois ele noivar. Ou casamento. Então, primeiro ele namora e já vai direto para o casamento. Então, não existe namoro, existe casamento. Porque Jesus, ele não tem namorada, ele tem noiva. Ele vai vir buscar uma noiva, né? Então, veja que o noivado, né, é lícito. O noivado é a marca de uma data de um casamento, né? Então nós estamos noivos, a qualquer momento, até essa data nós vamos casar. Esse noivado, segundo para o judeu, esse noivado aqui, ele já é válido como concretização do casamento. Porque o judeu, quando ele chega, ele noiva, ele não pode voltar atrás, ele não volta mais atrás. Ele conclui o casamento. Por isso que com Deus não existe divórcio. Com Deus, depois do casamento, não existe divórcio. Se no noivado não pode voltar atrás, você imagina o casamento. Então, com Deus, não existe divórcio. Deus jamais vai aprovar o divórcio. Jamais Deus vai aprovar outro casamento. Deus não aprova outro casamento. Mas não quer dizer que você que passou por outro, Deus não te perdoa. Perdoa sim. Mas a consequência desse casamento que você casou, ele vai acompanhar. Esse pecado aí você vai pagando aos poucos que você vai estando nessa terra. Definido este último ato, antropologicamente, como o vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante o reconhecimento governamental, religioso, social. Veja bem,
né? Depois do namoro aí, né? Aí vem o casamento aí nesse caso, né? Que namoro significa a relação afetiva mantida entre duas pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas e partilharem nova experiência. Ou seja, nova experiência, né? Vamos partilhar, vamos começar a praticar o sexo aqui antes do casamento? Vamos, né? Então a mulher vai lá, masturba o cara, a mulher vai lá, faz sexo oral no cara, a mulher vai lá e transa com o cara, o homem vai lá e faz o que quer, né? Morde ela, amassa ela e joga ela como uma laranja podre, né? E abandona ela embora, que depois de tanto chupado não quer mais, ninguém mais nem quer, né? Quando as pessoas começam a pegar, acaba sendo prostituta, como eles chamam de puta, piranha, né? Então a mulher ela é desvalorizada. Olha só, por isso que as mulheres têm que se conservar, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Se uma mulher, porventura, ela é uma mulher honesta, né? Uma mulher honesta, né? O marido dela está trabalhando, mas a criança dela dá 3 horas da manhã, dá uma febre, ela precisa de uma dipirona, né? E ela pega e vai e acorda, abre a porta e vai lá no outro lado, na casa do vizinho da rua, pedir lá uma dipirona, entra lá, alguém que passa na rua vê, vai falar que ela é prostituta, que ela estava lá, né, traindo o marido, não é verdade? Então, quer dizer, qualquer movimento assim, a mulher é discriminada. Agora veja o homem, toma, enche o rabo de cachaça, né? Enche a cara de cachaça aí, ó, rabo em questão de expressão, né, irmão? Uma expressão aqui, enche a cara de cachaça e, de repente, né, vomita ali naquela beira do bar, o bar fecha, ele dorme na rua, os cães lambem aquele vômito dele, lambem ele, no outro dia levanta é o mesmo homem. Ué. Aí eles vão falar assim, esse homem, ele bebe uma cachaça, mas é o mesmo homem, eles vão chamar assim, tinha um homem ali mesmo dormindo ali, não era? Não, tinha uma prostituta ali, indo na casa de fulano, né? 3 horas da manhã, o que ela estava fazendo lá na casa do fulano? Enquanto o marido está trabalhando, ela está traindo o cara, não é isso? Então as mulheres devem ser preservadas por causa disso. É uma relação em que o casal está comprometido socialmente. Veja só, socialmente, né? É igual essas pessoas, eu bebo socialmente. Então quer dizer, eu vou lá, né? Me satisfaça a minha vontade, vou lá, né? Manter relação sexual um pouco com ela e ele, e aí lá vai, né? Aí tá satisfeito socialmente. Eu acho que é o seguinte, vamos casar? Vamos, não vamos casar não? Não, aí ela parte para outra prostituição, né? Mas sem estabelecer um vínculo matrimonial perante a lei civil ou religiosa, tá vendo? Então, com a evolução da tecnologia, já é comum encontrar casos de pessoas cujo namoro se dá através das modernas formas de telecomunicação. Olha aí, ó, né? Como o telefone, a internet. Então, se você também estiver namorando pela internet, pelo telefone, você também está em adultério. Namoro, é namoro. Você amar a pessoa e marcar casamento, não. Eu amo a pessoa e marco casamento. Aí não. Aí você amou a pessoa, marcou casamento, você marcou noivado. Certo? Assim sendo, casais podem namorar apesar de estarem em estados e países ou continentes distintos. Entre a maioria dos grupos cristãos, o namoro descompromissado é liberal. Olha aqui, o namoro descompromissado onde que existe isso? Namoro descompromissado, todo namoro tem sexo, né? E não vem me dizer que você, mas eu namorei, eu não pratiquei o sexo, não. Mas te dou 100% de certeza que você pensou em praticar, que você fez alguma coisa que veio adulterar, que você pensou em manter relação sexual com ele ou com ela. Você é uma prostituta gospel, você é um prostituto gospel, você é uma pombagira enrustida e ainda não apareceu homem de Deus nem mulher de Deus para expulsar os demônios que estão na sua cacunda, ou na cacunda sua, né? Do homem ou da mulher. Ou seja, sem ter objetivo do casamento, e onde as relações sexuais não é bem visto, e é até proibido, olha aqui, né? E onde não é bem visto, né? Quer dizer, pode namorar, só não pode fazer sexo, né? Então, só de beijar, abraçar, e o cara sair de lá, né? Com a madeira empinada, correto? O que vai acontecer? Aí, essa mulher também sai toda lá, igual panela de pressão, explodindo. Ela vai se praticar o ato da masturbação e ele também. Então, ele vai pensar em quem? Nela, e ela nele, né? Então, eles com certeza irão pecar e eles estão condenados ao inferno se der um infarte e morrer ali. Bom, por atentar contra as doutrinas originais que solicitam pureza morais e abstinência sexual antes do próprio casamento. É assim que tem que haver. Antigamente, o namoro expressava o ato de cortejar a pessoa desejada, sem implicar qualquer tipo de intimidade.
Esse aqui, irmão, é aquilo que aconteceu com Isaac, Jacó, que acontece com o santo de Deus, né? Então, quer dizer, antigamente o namoro expressava o ato de cortejar a pessoa desejada sem implicar qualquer tipo de intimidade, você entende? Não pegava na mão, não beijava, não abraçava, né? Se ali eles verem mesmo que era escolhido por Deus, eles marcavam o noivado e ia casar. Então, esse conceito ainda se aplica quando alguém cobiça algo que deseja obter. Então, veja aí, irmão, né? Estou explicando aí para vocês que o namoro, a Bíblia condena, o namoro é sexo a dois, o namoro, ele é destruição, ele é fornicação, ele é prostituição, né? E para você que não quer subir, continue no pecado, namore, faz e aconteça, porque você vai ser do inferno. E outra, né? Claro que muitos de vocês que estão ouvindo aí cairão na mão desses muçulmanos e vocês gostam de ficar com rela-rela, então eles vão relar bem em vocês até que tira a sua alma de dentro do teu corpo. É isso aí que vocês têm que entender. Então aqui eu deixo aqui a minha explicação, né? E nesse momento, espero que igual essa igreja aí, dessa Deus e Amor aí, né? E outras igrejas, igreja congregação cristã, qualquer outra que permite o namoro e que permite as mulheres frisar o cabelo, porque para você frisar o cabelo você tem que usar a prancha, tá certo? Então, independente do que for, você mexer no teu cabelo, se você colocar enfeite no teu cabelo, né, você vai com certeza pagar pelos seus atos. Eu vou dar uma lida aqui em Isaías, né, capítulo 17, 16. Vamos lá, né? Capítulo 3, né, aliás, versículo 16. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam caminham afetadamente, fazendo um tinitar com os pés. Né? Em outras traduções, nós encontramos aí cascavelando, né? Que ela fica requebrando quando ela tem um salto alto. Então, a mulher cristã ela tem que ter no mínimo 4 de altura, centímetros de altura aí. E se porventura ela tem um quadril que anda rebolando já, ela usa uma sandália rasteira. Assim como também, né, a lei do Corão também, essa serpente vestida de pele humana, né, tá pregando aí que também as mulheres do muçulmano também andam assim. Então, ele fala assim: como pode as mulheres dos muçulmanos ser mais santas do que você, do Islã ser mais santo que vocês? Quer dizer, o próprio diabo está dizendo assim: as minhas mulheres são mais santas do que vocês, né? Vocês que vão para a glória, então as minhas mulheres, porque ele sabe que muitas mulheres que estão ali, que ele está pregando, vai morrer por Jesus, vai se deixar ser estuprada, não vai ter mesmo, vai ser cortada, porque elas viram escrava sexual, né? E é um troféu que eles têm na lei deles. Se eles não matar uma mulher cristã, estuprando, violentando, fazendo acontecendo, eles não vão ganhar a medalha do Alá dele, que é o Deus maligno, que é o Satã, né? O Deus é o diabo da terra, né? Então, irmão, aqui, veja aqui, naquele dia, olha o que o Senhor Jesus vai fazer. Naquele dia, tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas e os adornos sem forma de lua. O que é toucas, irmãos? Certo? As toucas, né, não são só uma touca, não. Quando você já ouviu alguém pegar e falar assim, faz uma touca aí, muitas pessoas fazem um coque, né? Em outras versões está escrito manilhas. O que é manilhas, irmão? Se você for olhar o que é manilha, eu me lembro que manilha é aquilo que coloca lá dentro da cisterna, né? E vai colocando aquela manilha, aquilo lá chama manilha. Então, manilha é redonda. Então, quando você faz a manilha na sua cabeça traseira, você está cortando o seu cabelo e andando como homem. Por isso que a Bíblia condena. Então, o cabelo da mulher tem que estar solto. Se Jesus vier, né, e você estiver usando seu cabelo preso, tiver nele aí, ó, se tiver nele esses negócios aí, eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, você não pode pôr nada, só shampoo, água, né, creme, normal. Você não pode fazer nem modelo no seu cabelo, você não pode. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, as toucas, os adornos, né? Os adornos já sabe o que é, né? Em forma de meia-lua, né? Os pendentes, os braceletes, as estolas, os gorros, os ornamentos das pernas e os cintos, as caixinhas, os perfumes e brincos, os anéis, olha aqui, e as joias do nariz, os vestidos de festa, os mantos, chalés e as bolsas.
os espelhos, linho finíssimo, os turbantes, os véus, e será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelo, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e em queimadura, em lugar de formosura, em queimadura, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada, e teus poderosos na peleja, e suas portas gemerão e prantearão, e ela, desolada, se assentará no chão. Veja aí, eu quero aqui ler aqui uma passagem até, bom, né? Até mais assim, chamativa, né? Depois eu vou fazer uns negócios aqui, deixa eu me ver. Vou ler aqui Isaías 3 aqui, para a gente entender um pouco mais aqui nesse aqui, né? Isaías capítulo 3, versículo 16 e 17 a seguir. Vamos ler aqui, né? Deus repreende as mulheres de Jerusalém. Essa é a nova versão, né? Essa versão aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? Nessa linguagem. O Senhor Deus disse: veja como as mulheres de Jerusalém são vaidosas, andam com o nariz para cima, dão olhares atrevidos, né? E caminham com passos curtos, fazendo barulho com os enfeites dos tornozelos. Fazendo barulho, irmão, quer dizer o seguinte, né? Elas ficam andando, tinindo com os enfeites do tornozelo, então ela coloca aqueles coisas lá, e o sapato, elas andam cascavelando. Na Bíblia Antiga você vai achar cascavelando aí. Por isso eu, o Senhor, vou castigá-la, raparei a sua cabeça e as deixarei careca. Não é isso que vocês querem? Né? Vocês não gostam de cortar o cabelo, vocês não gostam de ficar amarrando o cabelo, não gostam de ter aparência de homem. O diabo quer que o homem tenha cabelo comprido e a mulher tenha cabelo curto. Vocês vão ver que ele quer inverter as versões de valores, então vocês vão pagar por isso, viu, mulheres? Naquele dia o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites. O que é enfeite, irmão? Né? As tiaras do cabelo, né? Aqueles negócios que você coloca, a xuxinha, aquelas piranhas, aqueles negócios tudo que estão nos seus cabelos, sairão. Deus vai arrancar. Os que elas usam no tornozelo, na cabeça, os colares aqui, ó, no tornozelo e na cabeça, tá vendo aqui? Todo enfeite que você usar na cabeça, todo, passadeira, piranha, barbante, o que você pegar e tocar no véu santo do Senhor, porque este que é o véu santo do Senhor. Certo? Esse que é o véu santo, o cabelo foi dado no lugar de véu, não é a toalha que essa igreja aí, congregação coloca na cabeça, não, isso não tem nada a ver, certo? Já mostrei para você que as mulheres usavam um véu assim, muitas usavam assim, e outra, também tem prostitutas, né, também que usa, tampando tudo, né, alguns véus. Então veja bem, então vamos lá, né? Mas para a casa de Deus, para as mulheres de Deus, está bem explicado aí. E não adianta vir cá dar dislike aqui não, porque você está errado e acabou. O que dão dislike aqui é porque está defendendo o pecado, são adeptos do pecado e com certeza vão continuar no pecado. Então, se não for escolhido para salvação, fica aí. Se não for para salvação, vai adorar o diabo. Os colares, aqui ó, tá vendo aqui ó? Vocês mulheres que estão nessas igrejas, que usam tudo isso, os colares, os brincos e as pulseiras. Veja aí, você que fica debatendo aí, ó, essas piriguetes gospel aí que fica aí com o canal de maquiagem, são tudo Jezabel, são tudo contratadas pelo diabo, são filhas de Satanás, certo? Então essas piriguetes aí que fica falando que não tem pouquinho, que pode ser fraquinha, que não sei o quê, ou quem bebe um pouco de veneno pode beber um barril, quem bebe um pouco de cerveja pode beber um barril, quem bebe quem fuma um pouco pode fumar 10 cartelas. 10 cartelas, 20. Então não existe nada de pouquinho, não. Tirará os véus, olha aqui os véus, que essas mulheres vai, né? Os véus, os chapéus, os enfeites para os braços, e o cinto e as faixas. Tirará os frascos de perfumes, os talismã. O que é os talismã, irmão? Talismã é aquilo que você acha que te dá sorte, né? Aí eu só fico bonita, os homens só me acham quando eu estou toda emperiquitada, toda emperequetada, né? Toda cheia de pererecada, né? Sei lá como é que é. Então essa é a razão. Então veja bem, tirará os chapéus para os braços, cintos, as faixas, perfume, talismã, os anéis e as argolas. Olha aí, as argolas, os brincos, né? Que também de usar no nariz. O que é as argolas do nariz? Também os pinces, né? Esse negócio, os vestidos luxuosos, os mantos, né? Os mantos, os chalés, as bolsas, a saia transparente, os lençóis de linhos, os turbantes e as manilhas. Tá aqui, irmão, ó. Aqui, Creusá? Manilha. Aqui! O que é manilha? Eu vou te falar o que é manilha. Manilha é aqueles rolinhos. Manilha, pois é, manilha não é só bob, não.
Manilha é bob, aqueles bob, e manilha é quando você enrola o cabelo e faz um coque, fica como? Fala pra mim, que tipo? Parece o quê? Aqui é manilha. Lá atrás fala. Eu tô gravando aqui. Manilha coque. Manilha coque. Então, veja bem. Então, eu tô conversando aqui com a minha esposa aqui, certo? Que eu tô provando para ela que tá aqui, né? Então, como estou gravando aqui, eu não vou cortar a gravação, né? Então, não usará roupas finas, mas roupas feitas de pano grosseiro. Então, bom, irmão, tirar os turbantes e as manilhas, né? Manilhas. Então, veja que manilhas é algo redondo, é os bob, né? É os bobs rolinhos, né? Que as mulheres usam no salão, né? Os bobs rolinhos, e também é esse coque que as mulheres fazem no meio da cabeça como forma de meia-lua. Vocês viram aí escrito? Só não acredita quem não quiser, né? Só não acredita quem não quiser. Vamos ver aqui, manilha de noiva. Vamos lá, vamos ver aqui que é manilha de noiva. Vamos ver o que é manilha de noiva, né? Olha aí, rodando a cabeça, olha. Tá vendo aí, ó? Rodando, tipo essas manilhas aí também, tá vendo aí, ó? Rodando a cabeça assim, quando faz essas, para fazer touca, né? Manilha de noiva, são essas aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Manilhas de noivas, né? Ó, manilhas de noiva. Aquele coque lá também, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? O coque, tá vendo o coque? Ó, Deus não quer que você saia modelo e vocês, mulheres, ficam fazendo, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais aqui, né? Vamos lá. Essas manilhas aqui, ó, mas daqui, ó, outra aqui, ó, feita a manilha, né? Os penteados são manilha de coque, né? Ó, tá aqui, ó, essas manilhas aqui, ó, tá vendo? No caso, essas manilhas também são manilhas, tanto bob, né? Tanto, quer dizer, tudo que é em círculo, que você rodeia o seu cabelo na sua cabeça, é manilha. É uma manilha, você rodeia a sua cabeça, é uma manilha, né? E quando você faz um coque, você está fazendo também ali uma forma de meia-lua. Então, irmão, parei por aqui. Deixa o seu like, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E só vai subir quem realmente estiver com a vida no altar e obedecendo essa verdade. Que Deus tenha misericórdia de cada um desse mundo, desse Brasil. Que Deus tenha misericórdia. Maranata, ora vem Senhor Jesus.